Jesus está nos chamando para dar frutos. Quando nós ainda somos um pequeno botãozinho, nós ainda não temos às vezes uma ousadia ou uma coragem de enfrentarmos as adversidades da vida. Às vezes, por um frio ou por um calor, eu já não venho para o culto. Às vezes, por um dia eu acordei desmotivado, eu já não venho para o culto. Ou eu acordei muito alegre, eu também não vou para o culto, porque eu vou para qualquer outro lugar, para um parque, para um shopping. E esse nível de maturidade é somente um botãozinho de uma flor. Quando nós ainda estamos presos às situações do nosso, quando eu venho para o culto e eu enxergo nos meus irmãos aquilo que o meu passado fez na minha vida. E eu não estou menosprezando, mas às vezes sim, nós somos rejeitados a vida inteira. Nós sofremos prisões espirituais, estamos aprisionados em áreas da nossa vida, mas Jesus nos chama para um rompimento. E como nós costumamos ilustrar, na verdade a Bíblia deixa isso claro, que a igreja é como a arca de Noé. Animais de todos os tipos, barulhos de todos os tipos, tem os animais vegetarianos, tem os carnívoros, tem os que tem garro, que tem bico, e eu fico imaginando o caos que era naquela arca. Outra coisa, bicho faz cocô, não tinha janela para sair o cheiro, não tinha onde jogar o cocô fora, só que dentro da arca tinha salvação. E isso é igreja. Só que às vezes um botãozinho, ele não quer vir para a igreja porque ele não tem coragem de ser tratado. Agora, presta atenção no que eu vou falar para você. Se você tem problema com rejeição, como que o Senhor vai te tratar? Com rejeição. Com rejeição. Se você tem problema com avareza, como o Senhor vai te tratar? Tirando tudo aquilo que você tem. Se você tem problema com orgulho, como que o Senhor vai te tratar? Te humilhando. Se você tem problema com amargura, como que o Senhor vai te tratar? Usando pessoas para tocar na tua ferida que ainda está aberta. Esse é o tratamento de Jesus. Só que se nós formos esse botãozinho que não tem coragem de ir para a próxima etapa do amadurecimento, seremos somente um botão. Mas Jesus não nos chama para ser um botão, Ele nos chama para dar frutos. Lá em 1 Reis, inclusive o pastor Fábio, está dentro do contexto que o pastor Fábio leu, quando Elias está lá no monte, e ele está lá com todos os 950 profetas de Baal e Azera, e o povo de Israel está ali, não sabe para onde ele vai, se eu adoro ao Senhor ou se eu adoro a Baal. O povo de Israel está lá, vamos ver quem foi mais poderoso, eu vou. Elias, ele proclama uma verdade: até quando vocês vão ficar pensando em duas coisas? Até quando vocês vão ficar oscilando? Então, se você está aqui ou você está nos ouvindo e você fica oscilando, você é somente um botãozinho. Você não pode ver uma adversidade, você já está pedindo socorro e já desiste de tudo, já larga tudo, você é só um botãozinho. Quem não rompe os ciclos não está pronto para a próxima etapa de amadurecimento. Nós precisamos aprender a romper ciclos. Se eu creio em Jesus, se eu creio que eu sou salvo por Jesus, pela obra da cruz, se eu tenho que eu tenho um Pai todo poderoso, se eu creio que habita em mim o Espírito de Deus, que é todo poderoso, eu preciso romper com os ciclos do passado.
Todos nós passamos diversas adversidades antes de conhecer Jesus ou até estando com Jesus. Mas Jesus não nos chama para viver como estamos. Ele fala: vinde a mim como você está. Mas o desejo de Jesus não é que a gente permaneça. E nós somos peritos em querer ficar lambendo as nossas próprias feridas. Eita Jesus! Nós somos peritos em olhar para nós mesmos e falar: ai, mas eu sofri tanto. Ai, mas fizeram tanta coisa comigo. Sabe o que importa para Jesus isso? Nada. O que importa é que Ele tem o poder e a autoridade para nos curar e nos arrancar dessas prisões. Agora, a próxima etapa, então nós falamos sobre o botão. A próxima etapa vem antes de vir o fruto, vem a flor. Não, calma, a semente já foi plantada, a árvore já cresceu, já foi enxertada na videira, veio o botão, agora vem a flor. Glória a Deus que a Letícia não está aqui na frente. Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 28, e eu quero ler esse texto, na verdade eu vou ler alguns versículos anteriores. Deixa eu só ver aonde eu vou começar a ler. Marcos capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 26. Marcos 4, 26 diz assim: Jesus disse ainda: o reino dos céus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia. A semente germina e cresce sem que ela saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois aparece a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Então Jesus aqui ele está nos falando sobre esse processo do amadurecimento. Então depois do botão, aquele botão se torna uma flor. Agora eu quero falar com um crente florzinha de Jesus. Já saiu da fase do botão, rompeu com os ciclos do passado. Agora ele é o crente florzinha. Existe beleza. A gente começa a ver Jesus resplandecendo na vida daquela pessoa, mas é cheio de não me toque. Se encostar em mim já desanda tudo, já cai todas as pétalas, já murcha. Se o pastor passa e não cumprimenta, aquela florzinha já fica toda melindrosa. Se não recebe uma mensagem, ninguém me ama. Eu estou tão sozinho. Mas gente, para falar que está tão sozinho, tu não aceitou Jesus de verdade. Para falar que ninguém te ama, você não conhece o Abba de verdade. Para falar que ninguém gosta de você, você não aceitou Jesus de verdade. Porque mais me importa eu ser conhecido de Jesus do que ser conhecido dos homens. Mais me importa eu ter um relacionamento com o meu Pai do que ser conhecido por 100 pessoas. Aí do que adianta eu conhecer 100 pessoas, ser extremamente popular, e Jesus chegar lá na eternidade e falar: afasta de mim que eu não conheço você. Está repreendido em nome de Jesus. Eu prefiro ser conhecido do meu Pai. Então quando nós estamos nessa etapa de ser uma flor, nós começamos a receber um chamado, nós começamos a receber um destino, nós começamos a receber um propósito, mas nós ainda não temos uma vida de secreto, porque a flor é somente uma aparência. Existem flores, a Letícia que trabalha com essa parte de comidas, refeições, existem flores que são comestíveis, mas elas só servem para decoração. Nunca ouvi ninguém dizer que ficou cheio de tanto comer flor. Estou satisfeito de comer flor, porque é só aparência. Então se nós hoje somos
homens e mulheres que estão na igreja, mas não temos uma vida de secreto, somos crente florzinha. Eu não quero ser crente florzinha. Nem eu. Quando nós estamos nessa fase de ser florzinha, fica meio pejorativo falar florzinha, falar flor. Quando nós estamos nessa fase de flor, nós gostamos da aparência, nós gostamos de mostrar que temos talento, nós gostamos de mostrar que somos hábeis em fazer algumas coisas, mas nós não temos fruto. E Jesus nos chama para ser flor? Não. É somente uma fase, é somente uma etapa. E então, nós falamos sobre o botão, falamos sobre a flor, e depois da flor começa a surgir o fruto. Só que aí dentro do fruto ainda tem as etapas da maturidade do fruto. Porque algum fruto já nasce pronto, e já depois da flor já nasce uma maçã. Eu queria uma fruta grande, mas eu não consegui pensar assim rápido. Melancia. Já nasce a melancia lá com 10 quilos. Não. Existe a etapa. E aqui vem a parte onde muitos cristãos, muitas pessoas dentro da igreja não saem da fase do fruto verde. Quem aqui gosta de comer caqui verde? É horrível. Amarra a boca, parece que está com um negócio. Parece que está com uma, sei lá explicar. Quem gosta de abacaxi verde? Negócio ácido, azedo. Só dá para comer se colocar açúcar nele e dar uma torradinha lá no forno. Quem quer comer uma melancia verde que não tem gosto de nada? E ainda alguns outros alimentos, quando estão na fase de serem frutos verdes, eles são venenosos por conta da seiva da árvore. E o que acontece quando nós estamos nessa parte, nessa etapa do amadurecimento? Nós já passamos da fase da florzinha. Então nós começamos a caminhar para um nível de maturidade. Só que ainda nós estamos presos no orgulho. Primeiro, como agora eu sou fruto, eu já acho que eu estou bom o suficiente. Eu já começo a ser independente de Jesus. Só que nós só temos maturidade se a gente está conectado em Jesus para receber a seiva que está vindo da videira. Nós começamos a achar que nós somos melhores do que o outro. E aí eu falo como eu quero, eu falo o que eu quero, eu tenho atitudes que eu quero, sem pensar no meu irmão que está do meu lado. Sabe por quê? Dentro da igreja, como nós estamos conectados, nós somos um ramo que está conectado na videira. Nós teremos irmãos que estão na fase do botão, teremos os irmãos que estão na fase da flor. Só que como agora eu sou fruto, eu acho que todo mundo tem que ser fruto. Eu não olho para o meu irmão para entender se ele ainda está na fase de ser um botão, ou se ele ainda está na fase de ser conectado na videira. Eu olho, como eu me acho maduro demais, eu acho todos os outros imaturos. Eu olho para o pastor da igreja e eu acho que eu seria melhor pastor do que ele, porque eu já sou maduro o suficiente. Eu já sou um fruto. Só que quando esse fruto verde se coloca na posição de alimentar outras pessoas, como ele não está maduro, primeiro, ele vai amargar a vida de outras pessoas. Se não matar outras pessoas por conta da seiva que está dentro dele. Então a palavra que eu quero trazer para nós essa manhã é: nós temos que entender o tempo da maturidade do Senhor sobre as nossas vidas. E entender se é tempo de eu pregar, se eu já posso estar aqui pregando, se eu já posso estar liderando a adoração, se eu já posso estar servindo na porta, se eu já posso ser um obreiro. Eu tenho que compreender
este nível da maturidade. Quando a gente olha pessoas que estão nessa situação de achar que todos são imaturos, só ele é o bom, ele é um fruto verde. Só que agora olha para você. Que às vezes a gente vai pregando, a gente está ouvindo a palavra, está ouvindo uma aula, é automático a gente pensar no outro. É automático. Agora olha para dentro de você. Será que nós não estamos amargando a vida de outras pessoas? Será que nós não estamos envenenando outras pessoas? Isaac, como assim eu enveneno outras pessoas? Envenena com a fofoca, com a mentira, com a rebelião. É assim que nós envenenamos outras pessoas. Quando nós não somos unidos. Por quê? Cada um por si. Fruto verde, ele precisa de muita vida. Então ele não gosta de juntar com outro irmão. E aí depois da fase do fruto verde, vem o fruto. E aí quem pode dar glória a Deus pelo fruto maduro? Porque agora é um fruto que tem doçura, que tem sabor, que tem tamanho, que é bonito e que alimenta outras pessoas. Então, dentro desse contexto, dentro dessa palavra, qual que é o ápice da nossa maturidade? É quando eu tenho a capacidade de alimentar outras pessoas com aquilo que está em mim. Sabe qual que é o ápice da maturidade? É o me doar. Jesus, lá no Evangelho de João, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus, ele se entregou pela metade. Jesus, ele se entregou por inteiro. E é este chamado que Jesus tem para nós. O nível maior, mais alto da maturidade é quando nós alimentamos outras pessoas. É quando eu me desgasto por completo para que outra pessoa receba a vida através de mim. Isso não é forte? Só que uma fruta, ela é arrancada do pé, ela é descascada, ela é esmagada, ela é amassada. E quantos de nós estamos dispostos a sofrer, a passar por isso para alimentar outras pessoas? Porque eu alimentar uma pessoa, desde que isso não me custe nada, é facílimo. Eu entregar algo para uma pessoa que não foi extraído de mim é muito fácil. Eu pegar e fazer um suco de uma outra laranja e dar para a pessoa se alimentar, fazer suco não é tão saudável, mas pegar uma laranja de outra pessoa é muito, muito agradável para nós. Mas agora eu pegar essa laranja, espremer e entregar para outra pessoa é difícil. Mas como nós temos aprendido dentro dessa casa, dia após dia, a unção, ela vem através do esmagamento da azeitona. Agora, pegando o fruto anterior, se você esmaga um fruto que não está maduro, vai sair veneno. Quando você esmaga um fruto que está maduro, sai doçura. E nós precisamos caminhar para este nível de maturidade. Porque aqui, quando o fruto está maduro, pode vir o sol quente, pode vir o frio, pode vir a geada, o fruto está lá. Porque ele está conectado na videira. Aqui a gente já não vive por emoções. Porque quando a gente está maduro, nós chegamos na igreja já cheios da presença. Eu não espero a adoração ou abrir os céus, rasgar o céu para que então eu entre, procure o caminho e vou junto. Este nível de maturidade é: eu carrego a presença comigo aonde eu vou. Então aonde eu chego, eu trago o céu aberto comigo.
E nós estamos orando para que o Senhor gere na igreja, na casa de adoração e oração, uma cultura de adoração e oração. Eu sempre falo isso, e eu não vou me cansar de falar disso até o Senhor falar, chega, já falou o suficiente. Sabe por que a igreja de Atos, a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva vivia tantos sinais poderosos? Porque as pessoas, os membros, os irmãos chegavam cheios das suas casas na igreja. Sabe por que havia sinais poderosos? Porque eles tinham tanta fome, tanta sede da presença, que buscavam no secreto, buscavam na sua casa, e quando chegavam na igreja, só transbordavam a unção. E aí o apóstolo Paulo precisa chegar para Corinto e falar, gente, calma aí, profetiza cada um de uma vez. Porque as pessoas estavam tão cheias que todo mundo queria profetizar. E ele fala, calma, um de cada vez, para não dar bagunça. As pessoas chegavam no culto já, cada um orando em línguas e buscando a bênção. Gente, calma, não adianta chegar no culto e só orar em línguas. Um de cada vez e outra pessoa interprete. E o que eu quero falar para nós essa manhã, quando será que nós vamos chegar a ter esse nível de fome e sede da presença como a igreja primitiva? De chegar e ver sinais, ver paralítico levantando. E eu falo, gente, eu oro, e vocês me ajudem em oração, que eu quero ressuscitar pelo menos 3 defuntos, até Jesus voltar. Eu quero, eu oro. Vamos ver, vamos lá, o Senhor sabe, está em concordância aqui com meus irmãos. Eu quero 3 defuntos. Só que quando nós vamos começar a viver isso, se a adoração está aqui e precisa de 15, 20, 30 minutos para o céu se abrir, porque nós estamos preocupados em encher nossa barriga comendo pão. E é importante ter esse momento de comunhão que nós temos todos os cultos, é importante. Mas vamos aprender com Jesus? A minha comida e a minha bebida é o quê? Fazer a vontade do meu Pai. O que eu quero chamar a nossa atenção para esse nível de maturidade é: qual é a nossa prioridade? Nossa semana, e principalmente no único dia que a gente reserva para o Senhor. Aí tem o Dia dos Pais, o que acontece com as pessoas? Ao invés de vir aqui primeiro para entregar as primícias para o Pai do céu, cada um segue fazendo a sua própria vontade. E aí quando vem uma adoração que eu não gosto, um estilo que eu não gosto, o que eu faço? Não é meu estilo, Senhor. Fica aqui de boa. Aí chega aqui, a gente está na unção, fala, ora em línguas, igreja. Aí o pessoal, pra quê? Levanta as mãos. Irmão, que gestão de saco. Jesus está nos chamando para um nível de maturidade, de entender. E como foram as canções que foram ministradas aqui, a prioridade é Ele. Só que se eu olho para mim e eu enxergo as minhas prioridades, você não é um fruto maduro. Então vamos caminhar para o amadurecimento? Se você fica pensando se eu vou, se eu não vou, ficar pensando se o tempo está bom ou está ruim, se vai ter fulano ciclano para vir cultuar o Senhor, você é um crente florzinha. Se você fica preso em ciclos de rejeição, de ofensa, de amargura, você é um crente botãozinho. Jesus está nos chamando para um novo nível de maturidade. Agora, um fruto maduro que não serve para alimentar os outros, também tem um problema. O que acontece com ele? Apodrece. Português maravilhoso. Apodrece. Um fruto que não serve para alimentar os outros estraga. Lá em Gênesis, o Senhor ele fala para Adão: Adão, você vai trabalhar como agricultor, você vai plantar as sementes,
Porque se um fruto está na árvore e ele começa a estragar, uma hora ele vai cair da árvore. Só que sabia que aquela semente não é aproveitada? A semente, ela vai ser comida pelos vermes, ou ela vai ficar completamente embolorada por conta do fruto que está estragando. Semente de fruto podre não presta. A única semente que presta é quando ela é tirada do fruto maduro para ser enterrado. A gente já vai falar sobre semente. Então, quando eu não cumpro o meu propósito, quando eu recebo vida, recebo a seiva de Jesus, mas eu não cumpro o meu propósito, eu vou apodrecer. E aqui é o famoso crente chato, que está há anos na igreja e reclama de tudo, porque tudo tem que ser do jeito dele, porque ele já está tão maduro, já está tão cheio de si, que ele acha que ele sabe fazer qualquer coisa melhor que todo mundo. Sabe quem é esse fruto estragado? É o crente ofendido, que se ofende porque o pastor não cumprimentou, que se ofende porque não foi colocado na escala do culto da ceia, ou que se ofende porque foi colocado na escala 2 domingos seguidos. Que se ofende porque não foi convidado para sair com o pastor, para jantar, para almoçar, seja lá o que for. E tem aquela famosa frase secular. Quando eu nem sei como que é, nem mais como que é aquela frase, mas quando tem uma laranja podre no meio das outras, o que ela faz? Contamina as outras. Agora deixa eu te contar um segredo. Se as pessoas ao seu redor estão sendo contaminadas por você, você é um fruto podre. Meu Deus. Se quando você junta com seus irmãos, o seu trabalho é ficar falando de outras pessoas, você é um fruto podre. Se quando você está reunido com seus irmãos, o seu trabalho é desmotivar os seus irmãos, você é um fruto podre. Mas graças a Jesus, que é todo poderoso, que até para o fruto podre tem chance, porque Ele pode restaurar, Ele pode ressuscitar aquilo que estava estragado. Mas é por isso que eu vou querer ser um fruto estragado? Então, para não ser um fruto estragado, eu tenho que me doar. E aí tem duas questões. Tem aqueles que não se doam porque se acham incapazes. E aí a minha fala para essa pessoa é a seguinte: então você é mais sábio que Jesus. Porque se Jesus falou que é para você ir, você está falando que você não vai, você está falando que você sabe mais do que Ele. Ou se Jesus falou para você ir e você não vai porque você acha que as pessoas não merecem a unção, a autoridade que você tem, você está extremamente orgulhoso a ponto de estar completamente diferente de Jesus, que a palavra fala que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se. Então, quando você não faz, porque você acha que aquelas pessoas não merecem o que você tem, elas não precisam do que você tem, você está falando para Jesus: Jesus, o problema é seu se o Senhor se humilhou, eu não vou me tornar servo. É forte quando a gente fala assim, né? Mas é verdade. Então, antes de nós estragarmos, apodrecermos e sermos inúteis para o reino, vamos nos doar, vamos nos entregar. E aí, dentro disso, aí vamos lá, vamos fazer um jejum de 3 dias só na água. Ah, não, até parece, ficar sem comer 3 dias. O que vale mais, o seu estômago ou a presença? O que vale mais? É o seu estômago ou viver a vontade de Deus? Aí ele vai, vamos fazer 40 dias de oração. 40 dias? Existe isso não.
que vale mais? É a tua vida? É o teu passatempo? Instagram, TikTok, seja lá o que for? O Senhor está nos chamando para este nível de maturidade. Agora, o último nível que eu quero compartilhar com vocês aqui. O ápice da maturidade é eu me doar, eu me entregar. Só que ainda depois do fruto só pode sobrar a semente. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos entregar tudo, e nós na verdade devemos entregar tudo para o reino. E eu não estou falando igreja, eu estou falando para a vontade do Pai, para a vontade de Jesus. Só que a nossa essência, ela nunca pode ser perdida. Porque o ato de eu me entregar tudo, eu posso me tornar um ativista. É quando eu faço tanto, trabalho tanto, que eu perco a essência, que é a presença. Só que aí tem um texto muito interessante. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, presta atenção no que Jesus vai falar. Aqui, Jesus ele está falando sobre ele, mas eu quero pegar esse texto para trazer a ilustração para nós hoje. Evangelho de João 12, versículo 24. E ele diz assim: em verdade eu lhes digo, que se o grão de trigo, ele está falando sobre a semente, caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. E ele continua: quem ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo vai preservá-la para a vida eterna. E no versículo 26 Jesus diz: e se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, quando nós nos doamos por completo, nos entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos para o reino, vai restar somente uma coisa: a essência, a semente de Jesus em nós. E agora vem esse texto. Essa semente, se ela não for enterrada, o que vai acontecer com ela? Vai prestar para nada também. Mas quando não resta nada mais em nós, quando só resta Jesus, quando só resta a essência, eu preciso me esconder nele. Eu preciso morrer para a minha vida. Como Jesus, acabamos de ler, Jesus está falando, aquele que odeia a sua vida, fazendo uma outra, conjecturando. Quando eu odeio as coisas do mundo, quando eu não amo mais as distrações, eu preciso correr para me esconder em Jesus, porque eu já estou morto para mim mesmo. Que é o que o apóstolo Paulo nos ensina. E aí quando eu morro para mim mesmo, quando eu entrego tudo que eu tenho, quando a única coisa que restava de mim era a essência, que agora está escondida na terra, onde ninguém vê, é onde Cristo começa a viver em mim. E aí o final da maturidade é quando aquela semente começa a germinar. Só que sabe o que acontece? Quem está em volta vai ver a árvore, vai ver o tronco, vai ver os galhos, vai ver as flores, vai ver os frutos, mas ninguém vê mais a semente que está escondida. E quando eu me orgulhar por eu ver outros sendo alimentados por mim e eu escondido, ninguém me vendo, ninguém sabendo que eu existo, é nesse lugar que Jesus nos chama para estar.
quando eu alimentei outros, quando eu alimento outros, quando eu entrego tudo para outros, mas ninguém está me vendo. Agora, será que nós estamos dispostos a chegar nessa etapa? Porque é muito difícil. É muito complicado. Eu saber que estão frutificando a partir de mim, mas ninguém está me vendo. Aí nesse nível, eu não sou mais um ofendido. Não sou mais. Tudo bem que o orgulho a gente vai levar até quando Jesus voltar. Mas pelo menos eu não sou mais dominado pelo orgulho. Não sou mais dominado pela amargura. Não sou mais dominado pela avareza. Não faço mais fofoca. Não vivo mais da mentira. E aí tem uma outra passagem de Jesus que ele fala assim: é quando o Senhor nos chama, você vai visitar os doentes, você vai visitar os presos. O que eu vou fazer? Amém, Senhor. Dinheiro na torre de adoração. Você vai falar o quê? Ah, Senhor, eis-me aqui. Esse é o ápice da maturidade. De uma flor, nós não podemos viver para sempre como flores, nós não podemos viver para sempre como frutos verdes, nós não podemos viver para sempre como fruto maduro, mas nós temos que viver para Jesus 100%, integralmente, até que nada mais importe. E a gente canta essa canção, até que nada mais importe, eu vou te adorar e te buscar. Mas por conta de uma noite mal dormida, eu chego na igreja murmurando. Só que a gente canta, até que nada mais importe. E eu fico imaginando Jesus olhando lá do céu e ouvindo cada música que a gente canta. E ele, Como que é aquela música? Aquela música lá, né? Muito. É ele, obrigado. Aí a gente canta: é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Aí Jesus lá: perdendo tudo. Aí se Jesus tira o teu celular, você já começa a reclamar porque você vai ficar sem postar os seus stories do dia. Vai ficar sem assistir o que a Virgínia postou hoje. É a única influência que fica na minha cabeça. Misericórdia de nós, Senhor. Aí nós estamos em ano de eleição. E aí se ganha um presidente que eu não queria, aí eu já começo a amaldiçoar o Brasil inteiro. A maturidade é saber que se quem está lá, a maturidade é saber que quem está lá foi o Senhor que permitiu. E se Ele permitiu é porque nós precisamos ser tratados em algo. Dentro disso eu vou abrir um parêntese para falar sobre essa situação. Não vou falar sobre política, mas vou falar sobre a igreja. A última eleição foi quando, gente? 2024? Não, 22, obrigado. Eu lembro que antes das eleições houve um ajuntamento de igrejas para orar pelo Brasil que eu nunca vi. Assembleia orando com presbiteriano, Batista orando com bola de neve, Renascer orando com Deus é amor. Jesus, que é isso? Só que aí, quando a gente teve um resultado inesperado das eleições, o que eu imaginei? Agora a igreja vai orar mais ainda. O que aconteceu? Desandou. Foi cada um do seu canto e cada um começou a amaldiçoar o Brasil de acordo com a sua boa vontade. Será que era isso que o Senhor queria da gente? Dentro dessa palavra, essa atitude demonstra o quê? Que ou nós somos frutos verdes ou nós somos frutos podres. Porque a maturidade de verdade é eu falar: o Senhor permitiu, então agora eu vou orar mais ainda, porque é um presidente. Não vou comentar. O Senhor está chamando a igreja
para um novo nível de maturidade, para verdadeiramente cantar até que nada mais importe. Para verdadeiramente cantar, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, que o suco desse fruto aqui está sendo espremido completamente para alimentar outros. Isso é gastar a vida. E eu falei isso na aula que nós tivemos terça-feira e eu vou repetir isso agora. Sabe por que nós não avançamos em maturidade? Sabe por que nós não amadurecemos? Sabe por que nós não saímos da rejeição, da ofensa, da amargura, do orgulho, da frustração, da inveja, sabe por que nós não saímos? Porque os nossos olhos não estão na eternidade. Porque as coisas desse mundo só valem a pena se os meus olhos estão nas coisas desse mundo. Mas se os meus olhos estiverem na eternidade, nada mais vale a pena, porque o que vale é estar com Ele eternamente. O que vale é estar com Ele eternamente. Agora, se os meus olhos estão em mim, vale a pena eu ficar remoendo as minhas dores, vale a pena eu ficar na sofrência, vale a pena eu ficar no mimimi, vale a pena eu ser uma florzinha que ninguém pode falar nada comigo, que ninguém pode encostar em mim. Vale a pena, porque eu estou olhando para mim. Agora, quando eu tiro os meus olhos, e nós precisamos aprender isso dia após dia, quando eu tiro os meus olhos desse lugar, e eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro, nada mais vale a pena. Ser um amargurado não vale a pena. Ser um ofendido não vale a pena. Ser um avarento, orgulhoso, não vale a pena. Porque eu quero passar a eternidade com o meu amado. Quando eu tiro os meus olhos dessa realidade, eu olho para Ele, não vale mais a pena eu não fazer nada para o reino. Não vale a pena eu ser um crente que esquenta banco. Não vale a pena eu não ser um modelo de Jesus onde eu passar, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no meu vizinho, na minha família principalmente. E quero encerrar repetindo de novo o texto de Jesus, onde ele está falando sobre o reino dos céus. Que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. E o morrer é tirar os meus olhos daqui e olhar para a eternidade. Agora eu quero chamar os adoradores, eu quero pedir para fazer uma canção que queima no meu coração, que talvez você nem tenha prestado atenção naquilo que foi cantado aqui, que é a música O Centro. Essa música tem uma mensagem tão poderosa. Coloca para mim, Maicon, a letra, a primeira estrofe. E ela fala assim: será que estamos complicando tudo? Nós somos peritos em complicar tudo. Olha lá. Será que estamos complicando tudo mais do que deveria ser? Será que a gente está complicando demais aquilo que deveria ser? Calma aí, estou muito acelerado. Estou na primeira estrofe. Será que a gente não complica as coisas demais? Ao invés de simplesmente chegar na presença do Senhor e me render. Tem até a versão 3 ou 4, que a Ana Paula Valadão chega falando sobre a igreja da Indonésia. Acho que é o 3, né? É o 4. Ela conta esse testemunho e ela fala que lá na Indonésia, quando ela chegou a primeira vez, se fosse a pastora Priscila, ela estaria imitando a Ana Paula Valadão, mas eu não faria isso. E ela fala que as pessoas, os irmãos, chegavam 1 hora antes do culto para ficar só orando em línguas. E só na adoração já começavam a existir sinais. Quando será que a gente vai chegar nesse nível de chegar 1 hora antes só para orar? Porque para chegar meia hora para comer, a gente não tem capacidade de fazer. Então será que a gente não está complicando tudo mais do que deveria ser? E aí a próxima estrofe, agora sim.
Desde o início era para ser tão simples. Deus nos ajude a entender. Sabe quem é o mais interessado na minha e na tua maturidade? É Ele. Mas sabe o que nos falta? Orar. Só falta orar. E fala para Ele: Senhor, eu não estou conseguindo orar 1 hora, me ajuda, me inspira. E fala: Senhor, eu não tenho prazer em te adorar, mas eu sei que eu preciso, então me inspira, me ensina a te adorar. Senhor, eu quero te conhecer ao ponto de ser um adorador por excelência. Me ensina, me mostra, revela quem tu és, para que eu aprenda a te adorar. E aí ele continua. Pois tu és de tudo centro, o meu coração é teu, meu Salvador e Rei. Só a ti eu me apeguei, tua beleza me envolveu, pra sempre eu cantarei, Jesus te amo. E aí vem a próxima estrofe. Mostra-nos quando é o tempo. Presta atenção nisso aqui, ó. De servir ou sentar para te ouvir. Deus não nos chama para ser só Marta, mas Deus também não nos chama para sermos somente a Maria. Deus nos chama para sermos Marta com a essência de Maria, que faz tudo, mas em adoração. Ele, como vamos saber o que importa em cada momento, como Maria, quer escolher primeiro a ti. E agora eu quero que você cante com a gente, adore ao Senhor dizendo: pois tu és de tudo centro, o meu coração é teu, meu Salvador e Rei. Só a ti eu me apeguei, tua beleza me envolveu, pra sempre cantarei. Vamos dizer mais uma vez: pois tu és o centro. E te declara isso: pois tu és de tudo centro, meu coração é teu, meu Salvador. Diga que você apega a Ele nessa manhã. Só a ti eu me apeguei, tua beleza me envolveu, pra sempre cantarei. Jesus te amo, dizer como eu te amo, como eu te amo. Nós amamos Jesus. Proclame o seu amor para Jesus nessa manhã. Como eu te amo, sim, nós amamos. Como eu te amo. Agora existe uma fonte nessa música que ela fala assim: e eu viverei, pra tua glória servirei. A tua história é tudo em mim. Ouve o teu nome. E a razão, essa é a verdade do nosso coração. Da minha vida, Senhor. Vamos mais uma vez declarar: eu viverei, pra tua glória servirei. Tua
Beleza me envolveu
Deus. Shalom. Bom dia, igreja. Vocês receberam essa palavra? Direta, né? E eficaz. Tem uma pergunta para você. Que fruto você quer ser? Um fruto maduro, na presença de Deus, respeitando os processos? Ou um fruto verde, fazendo da sua própria vontade, crescendo de maneira desorganizada, sem a presença de Deus? Não estou querendo aqui ministrar em cima da palavra do pastor Isaac, mas cabe uma reflexão para todos nós. Que fruto queremos ser, amém? Podemos assentar só um minutinho? Eu quero desejar a todos vocês, varões, papais queridos, um feliz Dia dos Pais, amém? O pastor Wesley e a pastora Priscila estão viajando, estão passeando, mas estão lá morrendo de saudade de todos vocês. Está mandando um abraço, um beijo no coração de vocês. O pastor Wesley também está desejando a todos os papais um feliz Dia dos Pais, amém? E que eles curtam bastante esses dias de folga, né? Que é merecido também. Eu quero convidar aqui a pastora Karina para ela orar pelos papais aqui, que estão aqui, e você que está aí também do outro lado, online. E receba essa oração. Um feliz Dia dos Pais para todos vocês, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar os papais aqui na frente, para a gente poder estar orando. Podem vir todos os papais. Hoje nós temos pouco, né? Porque a maioria está curtindo com a família em casa. Nós queremos honrar a vida de vocês, profetizar sobre a vida de vocês, as bênçãos de Deus, dizer o quanto vocês são preciosos para os seus filhos e para nós que somos mães. Senhor, nós oramos e nós abençoamos a vida de cada papai que aqui está e de todos os pais que estão em casa, curtindo a sua família, curtindo os seus filhos, e também oramos por aqueles que são pais ausentes, para que o Senhor coloque no coração deles a preciosidade que é ser pai, pois o maior pai de todos está aqui. E nós te agradecemos, Senhor, pela honra de ser filhos teus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor plante no coração de cada papai sobre a Tua palavra, sobre o que é servir, sobre o que é ser pai, sobre o que é amar o seu filho, sobre o que é educar o seu filho e não apenas criar. Que o Senhor coloque no coração de cada um deles a vontade de servir ao Teu filho, de educar os Teus filhos, de ensinar no caminho e não o caminho. Que eles possam, Senhor Jesus, frutificar, como diz a palavra de hoje, os Teus frutos sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós amamos e honramos os nossos pais. Em nome de Jesus, amém? Amém. Aplauda ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Os papais receberam mimos, né? Glória a Deus. Aleluia. Se coloquem de pé. Amém? Estamos terminando. Muito obrigado. Receba uma bênção apostólica, amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Bom em paz, desfrutem desse Dia dos Pais.